galerinha, nós aqui mais uma vez para as nossas historinhas indo de encontro à nossa nave espacial. Vamos embarcar e vamos direto para o túnel do tempo. Vamos voltar ao ano de 1973, quando a banda Pink Floyd lançava o clássico álbum que até hoje pode-se dizer que é um dos discos que nunca saiu das paradas de sucesso. Estamos falando de The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Uma obra icônica, fantástica, maravilhosa, que até hoje mexe com as nossas cabeças. Porque o disco foi voltado exatamente para, como se diz, um divisor de águas na caminhada da banda, né? Quando o Pink Floyd resolve lançar The Dark Side of the Moon, ele estava simplesmente eternizando o rock em nosso mundo, na história do nosso planeta, fazendo que o rock tivesse realmente algo a dizer, como se diz, veio buscar o seu lugar nesse nosso planeta. E a marca foi, se diz, não foi qualquer marca, porque a obra The Dark Side of the Moon é uma obra que até hoje causa espanto naqueles que simplesmente quando ouvem o disco ficam espantados com a qualidade sonora e com a capacidade dessa banda de criar temas tão fantásticos. E vamos ao disco. O The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, ele foi lançado em 1º de março de 1973. E nessa época, como se diz, o rock progressivo, né, o rock espacial, que era o que, como se diz, tinha muita relevância nessa época, e enchia estádios, né, bandas como Yes, Emerson, Lake and Palmer, né, o Genesis, Nectar, o Camel, eram bandas realmente que conseguiam levar o rock a um estilo mais elaborado, né? Atraindo um público mais exigente. Já o Pink Floyd, mesmo com músicas tão complexas, ele atraía os dois públicos, aquele público mais intelectualizado e o público mais jovem também, conseguia unir gerações. O Pink Floyd, ele quebrou obstáculos, né? Quebrou barreiras. Tanto que quando o disco The Dark Side of the Moon foi lançado nos Estados Unidos, imediatamente 15 milhões de cópias foram vendidas. E ao redor do mundo, mais 45 milhões. Pensa, 60 milhões de cópias. É uma coisa realmente absurda para se pensar, né? E existem pequenas curiosidades, né, sobre a gravação do álbum The Dark Side of the Moon e as suas músicas tão icônicas, né? Tão cheias de nuances, né, de coisas que mexem com a nossa cabeça, né? Porque o disco The Dark Side of the Moon foi um disco muito bem elaborado pela mente do Roger Waters, né? Porque Roger Waters, na verdade, ele sempre tentou puxar para si essa coisa de controlar a banda, né? De ser uma espécie de dono da banda. E na época do The Dark Side of the Moon, o Roger Waters, sim, ele já estava lá controlando praticamente 60% do funcionamento de todo o material que a banda produzia, né? Tanto que nesse disco The Dark Side of the Moon, a maior parte das letras, ela tem uma como é que se diz? É de autoria de Roger Waters, né? O Roger Waters praticamente ele assambarcou para si as ideias que ali se mostram, né? E vamos aos fatos interessantes. O disco The Dark Side of the Moon, ele tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Foi cogitado na época, eu acredito que houve até uma tentativa deles conseguirem fazer isso, colocar na capa do disco a presença daquele personagem criado por aquele desenhista, o Moebius. Eu falo daquele personagem da Marvel chamado Surfista Prateado, que era como é que fala? O escudeiro do vilão Galactus, né? E então o Pink Floyd chegou a cogitar essa ideia de tentar colocar uma imagem do surfista na capa do álbum The Dark Side of the Moon, o que não acabou acontecendo porque na verdade eles não receberam essa autorização. E aí caiu por terra essa ideia. Outra historinha interessante sobre o disco The Dark Side of the Moon
é a questão de que o disco poderia ter se chamado na época Eclipse, né? Mas o que aconteceu? Houve uma outra banda na época também, chamada The Machine Head, e essa banda acabara de lançar um álbum chamado Eclipse. Então o Pink Floyd resolveu não utilizar esse título, o que acabou sendo preferido por toda a banda, o título The Dark Side of the Moon, que também já era um título que estava meio que ali perdido entre outros, né? Mas ele ganhou a preferência dos demais. E aí eu acredito que com esse título realmente eles conseguiram impactar a venda do disco. Existe um lugar em Londres chamado, é uma espécie de casa de show, é o Brighton Dome, né? Então o Pink Floyd ele fez alguns shows antes de gravar o álbum The Dark Side of the Moon. Na verdade, eles já estavam tipo improvisando as músicas que fariam parte do álbum. Então eles tocavam certas sequências, né? Na verdade, a gente tem que entender que, por exemplo, a parte instrumental de Us and Ten foi completamente mudada do que era ao vivo para quando pulou para o álbum, né? Eles tinham uma música chamada Travel Sequence, né? Que depois virou essa Us and Ten, já totalmente transformada, que eu acho que foi também uma grande sacada da banda. E lembrando que esses shows que o Pink Floyd fazia em Londres, que né, a banda ainda não tinha ido tão longe, talvez eles já tinham chegado no Japão, né, que foi aquele festival, o Hakone, né, que eu já contei aqui a história. Mas o Pink Floyd precisava alcançar lugares mais distantes, né, precisava... E então, em Londres, que era o lugar onde eles mais tinham condições de fazer shows, eles fizeram vários e vários shows promovendo a antecipação da gravação do álbum The Dark Side of the Moon. E nessas apresentações eles foram, como é que se diz, aprimorando a qualidade sonora das músicas, né? Criando novas nuances, né? Deixando a música mais encorpada, mais acessível, mais aceitável, enxugando algumas partes, melhorando outras, né? Chegando num consenso melhor. Temos que lembrar, galera, que nesse ano agora de 2023, o álbum The Dark Side está completando 50 anos. Então são 50 anos que essa obra-prima chegou no nosso planeta, que ela foi confeccionada. Então temos mais do que comemorar mesmo, né? E lembrando que o Roger Waters ele está relançando o disco The Dark Side of the Moon, mas assim, não é com a banda Pink Floyd em si, é o próprio Roger com algumas ideias um pouco diferenciadas. Acredito que ele vai mexer em algumas partes sim, né? A gente não tem ainda esse material assim, pronto para poder escutar, mas o que a gente está sabendo é que ele vai realmente mexer em alguns temas, né? Infelizmente, o Roger Waters ele pode fazer isso, porque ele detém os direitos autorais. Já o Pink Floyd, aproveitando os 50 anos do Dark Side, o Pink Floyd está lançando como é que se diz? Uns materiais tipo, como é que diz? Remasterizados da época, como, por exemplo, gravações de shows antes do lançamento do álbum, tanto em Blu-ray como em CD. Então vai ser lançado uma espécie de box, né? Isso mais para fãs ardorosos, né? Na verdade. Porque todo esse material com certeza vai acabar caindo na internet e a gente vai ter acesso. Outra música que teve também, que foi mexida completamente antes de ir para o álbum, foi a música On The Run, que através de uma capa sonora de um sintetizador, ela recebeu uma nova roupagem, diferenciando também daquilo que eles vinham mostrando nos shows. E é como eu falei, vocês podem conferir essas diferenças. Quem for adquirir o CD original, mostrando como que eram as músicas antes da criação do álbum, vai ser interessante. Então para quem é fã ardoroso, vai ter essa chance de ver essas diferenças de sonoridade, de harmonia, né? A música Money, ela foi totalmente inspirada no estilo musical de uma banda chamada Booker T and Annie Gies. Booker T and Annie Gies.
É uma banda que o David Gilmour era muito fã, era uma banda de soul music. Era uma banda que tinha uma sonoridade instrumental, né? Um pouco próximo assim de um surf music, um pouco próximo, não é bem surf music, é um soul. Seria interessante vocês ouvirem essa banda, The Book T and Amy Giz. Eles têm um disco chamado Green Onions. Green Onions. E a gente tem que lembrar também que eu fiz uma confusão. A música que foi mudada para do ao vivo, dos shows para antes de entrar no disco foi a On The Run, que se chamava Travel Sequence. Na verdade, é uma música que já existia bem antes deles pensarem em criar o The Dark Side of the Moon. Era a música que fez parte do filme The Zabriskie Point, que é um filme psicodélico, né? De 1969. Esse filme é de Angelo Antonioni, um italiano. É um filme político, né? Que mostra uma viagem maluca tentando passar uma mensagem, e lá nesse filme tem uma cena que explode uma casa onde viviam uns magnatas, e quando essa casa explode, rola uma música. O nome dessa música é Violent Sequence. Isso é em 1969, e quem criou essa música? Roger Waters e Richard Wright. Essa música ficou guardada, engavetada, e ela se transforma em Us and Ten, mas totalmente retransformada. Se você ouvir lá a Violent Sequence no filme The Zabriskie Point, você vai ver que elas são bem diferentes. A Us and Ten, no álbum Dark Side of the Moon, ficou mais lenta, ficou mais, como é que se diz, melancólica. Coisa interessante, quando o Pink Floyd estava gravando o álbum The Dark Side of the Moon nos estúdios Abbey Road, que é o mesmo estúdio onde os Beatles costumavam gravar, e onde foi gravado o clássico, né, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então o que acontece? Bom, gente, o pessoal, aqueles caras, né, aqueles comediantes, o pessoal do Monty Python, eles estavam gravando o filme O Cálice Sagrado. E o Pink Floyd, amante dos filmes desse pessoal, dessa galera, resolveu ajudar o corpo, né, da filmagem com 200 mil libras. Poxa, a gente tem que entender que realmente o disco The Dark Side of the Moon deixou os meninos do Pink Floyd milionários. A música Brian Damage, que é Cérebro Danificado, fala sobre loucura. A música Money vai de encontro ao sucesso, à riqueza, às pessoas que tinham muito dinheiro e chegavam ao ponto de nem saber não sabia nem o que fazer com tanto dinheiro, né? Ficavam meio que perdidos. E a música, algumas músicas têm coisas interessantes, como bombas de pneu de bicicleta enchendo, caixas registradoras. Tem coisas fantásticas nesse disco, né? O disco The Dark Side of the Moon, ele veio realmente para marcar a história do rock. E nesses 50 anos, nada melhor do que a gente falar sobre um pouquinho dessa grande obra.